Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Conversa Consciência. Estamos aqui hoje com o Andrei Carvalho Gadelha. A tia dele disse que eu chamasse o Carvalho, senão ele ia perder a herança, certo? O Andrei, ele é ligado à Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente ele está fazendo pós-doutorado na Universidade de Colorado dos Estados Unidos, certo? Então ele é um dos especialistas, tem trabalhado bastante com grafeno. Quero lhe agradecer a disponibilidade, eu sei que seus horários aí são bastante corridos, um pós-doutorado não é brincadeira, né, mas agradeço você estar aqui conversando com a gente aqui no Conversa Consciência. Aí, Andrei, eu te pergunto, o que é o grafeno? Primeiro, professor Barros Neto, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Divulgar a ciência é muito importante, né? A sociedade, a gente precisa ter esse retorno para a sociedade, elas precisam saber o que a gente está fazendo, até porque a sociedade é a nossa pagadora, né, do nosso salário, do investimento que é feito aqui. Em relação ao grafeno, só uma breve introdução sobre mim mesmo. Eu trabalhei com grafeno desde a minha graduação. Aí na Universidade Federal do Ceará, fiz um IC, Iniciação Científica, com os professores Josué Mendes Filho, que já faleceu, e o professor Eduardo BD. E desde a minha graduação, pós-graduação, pós-doc, eu venho trabalhado com grafeno e outros materiais das classes do grafeno. E é importante ressaltar que quem detém o maior conhecimento sobre grafeno no Brasil são as universidades públicas. Então, é o FMG, principalmente, é o UFC, várias outras universidades, principalmente federal. O único instituto privado que trabalha com grafeno, pouquíssimo, é a Mackenzie. Então, inclusive, eles começaram aprendendo com a gente aqui no FMG. Então, é importante salientar isso. Para explicar para as pessoas o que é um grafeno, eu acho que ninguém entende o que é grafeno, mas todo mundo entende o que é o grafite. O grafite é o que está lá na ponta de um lápis. Infelizmente, não tem um lápis aqui para mostrar, mas você quer uma caneta, mas imagine que seja um lápis. Na ponta do lápis, a gente tem o nosso grafite. Se a gente for fazer olhar o grafite, botar o grafite no microscópio eletrônico, por exemplo, a gente vai ver uma coisa que é como se fosse esse bloco de folha de papel. Imagine um bloco de folha de papel. E aí, se a gente olhar assim mais de perto, a gente vai ver que ele é formado assim, por essas camadinhas, né? Que elas podem ser separadas. Então, se eu pegar... Eu estou pegando aqui artigo dos outros, espero que o pessoal me perdoe. Mas imagine que se eu selecionar uma dessas folhas do grafite, esse vai ser o meu grafeno. Então, nada mais é o grafeno, é uma folha extraída do grafite. Só que essa folha, ela tirar uma fatia do grafite, né? Ou seja, eu estou tirando lá um pedacinho, né? Uma folha, uma fatia do grafite, não é isso? Exatamente. E essa fatia, ela é uma fatia formada por átomos de carbono, né? O grafite é formado dos átomos de carbono, assim como o grafeno. Só que ela tem uma espessura de um átomo de carbono. Então, imagine que essa folha, vamos dizer assim, 1 bilhão de vezes mais fina do que o que a gente consegue enxergar, né? Vamos dizer assim. Então, ela é muito fina mesmo. E quando você olha para ela, assim, ela é como se fosse uma folha de átomos de carbono arranjados, como se fosse aquele favo de mel de abelha. Ou então aquela rede de jogador de futebol, que tem aquelas estruturas hexagonaisinhas, muito fina, feita de carbono e extraída do grafite. O que desperta interesse desse grafeno, ele é muito fino, e por ele ser fino, a gente esperava que ele fosse muito... A intuição da gente era como se ele fosse muito fácil de rasgar. Por exemplo, eu não consigo rasgar uma folha um bloco dessa folha de papel, né? Eu não consigo, mas que eu tenha 100 anos na academia, muito forte, eu não consigo rasgar isso aqui. E uma folha de papel eu consigo rasgar. Porém, no caso do grafeno, ele é um material muito difícil de rasgar. É um material que tem propriedades mecânicas muito fortes. Então, aí já vem a primeira aplicação deles em termos práticos, que servir de base para compostos, né, de engenharia de materiais que vão ser bem resistentes, né? Essa é uma das características dele. E isso hoje, por exemplo, o grafeno, né? Eu até visitei, quando eu estava nos Estados Unidos, um laboratório, achei super interessante, porque era um negócio todo, né, tive que botar aquelas máscaras e, né, parecia um astronauta, parecia alguns caras do Covid, né? Tudo vestido para entrar lá, porque, né, era um negócio de alta tecnologia. E eu achei super interessante, né? Porque, assim, o quanto de energia estava sendo gasto, né, investido nessa questão do grafeno, né? Porque, pelo que o professor lá, né, ao qual me recebeu, explicou, ele tem N aplicações, né? Então, assim, ele é uma coisa que veio revolucionar. Então, por exemplo,
exemplo, hoje, o que é que ele estaria assim, num produto hoje que a gente está usando, ou que a gente vai usar, que o grafeno está diretamente ligado? Eu posso te dar uma aplicação, uma coisa direta que está de frente para mim, o meu celular. Eu tenho muito problema no dia a dia, muitas pessoas devem ter também, por exemplo, celulares hoje estão cada vez maiores, assim, eles voltaram a aumentar de novo, né? Então, poxa, tipo, tem um bolso que encaixa ele bem e não fique visível ali para um ladrão não vir roubar, ou para que ele não caia durante que você está andando. Isso é uma coisa muito chata. Então, a gente, se conseguisse, por exemplo, pegar o celular e dobrar e colocar no seu pulso, por exemplo, aí você não teria esse problema. Então, o que faz a gente não conseguir dobrar muito o celular é que vários dos elementos eletrônicos e ópticos do celular são rígidos, formados de tecnologias clássicas de semicondutores. Por exemplo, se a gente conseguisse... Aí seria uma aplicação direta do grafeno. O grafeno, então, além de ele ser bem resistente mecanicamente, ele é flexível, é transparente e tem propriedades eletrônicas muito sofisticadas, muito boas. Então, por exemplo, a gente poderia, se a gente fizesse vários componentes, trocasse esses componentes rígidos do celular por componentes de grafeno, aí a gente teria o nosso celular dobrável. Outra coisa bastante próxima da gente, por exemplo, sei lá, aí no Ceará, a gente tem uma razão muito grande aí perto, tem problema de seca e, na verdade, tem problema de acesso à água limpa, né? A gente tem uma quantidade razoável de água, mas a água é salobra. Ou, né, tem uma água muito salobra. Inclusive, quando eu venho daqui de BH e vou para Fortaleza, eu sinto a diferença na água. Então, assim, ter uma tecnologia em larga escala e barata para conseguir dessalinizar, limpar a água, seria perfeito. O grafeno já tem propriedade, já tem aplicações nesse tipo de situação. Tem aplicações, por exemplo, em moléculas biológicas, você conseguir fazer observação de reações e de moléculas biológicas, então, ou seja, você fazer o grafeno como uma janela de observação para reações químicas in situ, visualizações de estruturas biológicas in situ. Assim, é um material que tem aplicação de tudo, qualquer coisa que você imaginar, que você pensar, o grafeno tem aplicação. Para tudo mesmo, né? Também eu vejo muito assim, né? O grafeno, ele tem talvez, se você for pensar, né, podemos fazer uma analogia, talvez o grafeno, o impacto do grafeno com o laser. Né? Na época, hoje o laser todo mundo conhece, né? Mas o laser era né, vamos dizer, uma das grandes forças do laser é porque ele era convergente, né? A luz tradicional é divergente. Então isso mudou muita coisa, né? E tem muita coisa no laser. Eu acho que o grafeno ele também tem um pouco isso, né? Ele vai mudar, né, as configurações, né, dos materiais, dos equipamentos que a gente vai ver aí pela frente. E assim, eu acho que ainda tem muito uso a ser trabalhado, não é isso? Isso. Eu gostaria de extrapolar ainda além do grafeno, porque, por exemplo, essa linha, tipo assim, essa propriedade, você tem uma folha de um cristal e você um bloco de folhas e você conseguir retirar uma folha, não é uma propriedade típica, única e exclusivamente do grafeno. Existe uma gama de mais de 1000 materiais desse tipo que a gente dá o nome de materiais 2D ou materiais bidimensionais. Então, o grafeno foi o primeiro a ser descoberto, mas de lá para cá, né, de 2006 para cá, vários materiais, então hoje a gente tem a previsão de milhares de materiais que são desse tipo. Então, o grafeno ele tem ele é muito diverso, mas, por exemplo, ele não tem propriedades interessantes para utilizar como semicondutores. Então, a gente tem a nossa molibdenita, que já é um material fino, assim, bidimensional, que é um semicondutor. Então, o que acontece? Interessante para os nossos aí, telespectadores que já brincaram de Lego na infância, ou então que tem filhos que brincam de Lego, imagine que a gente pode fazer um Lego molecular. A gente pegar esse Lego, mas uma escala bem pequenininha, e cada propriedade, né, no Lego a gente não constrói uma casa, constrói, sei lá, um carro, alguma coisa assim. Imagine que a gente, naquele mundo, naquela região, a gente conseguisse construir, ao mesmo tempo, o nosso transistor, o nosso capacitor, os nossos resistores, tudo construidinho, empacotadinho, numa escala muito pequena. Então, por exemplo, imagine que você tenha um computador, um processador que esteja nessa escala. Você tenha um laboratório, por exemplo, assim, para aqueles que gostam dos filmes da Marvel, que vão ver ali o filme do Homem-Formiga, em que ele faz um laboratório que é pequenininho. Imagine que você consiga fazer isso de verdade, passe dos filmes, né, de ficção, e venha para a nossa realidade. Isso é muito factível, isso é muito possível de se fazer, e o que falta é realmente a gente avançar a nossa tecnologia, fazer os materiais dessa forma.
A gente tem a condição de manipular os materiais nesse nível bem pequenininho. Então, por exemplo, aí as aplicações são infinitas. A gente ter computadorzinho que realmente assim vai na ponta do seu dedo, você ter memórias que você armazena mais e mais, que também caibam na ponta do seu dedo. Por exemplo, você tem um sistema que detecta o coronavírus, que também caiba na ponta do seu dedo, que possa, por exemplo, você injetar no seu corpo, colocar, sei lá, alguma parte do seu corpo que interage bem com o sangue, e aí você medir o seu coronavírus, injetar vacina ao mesmo tempo. Então, é o sonho da nanotecnologia, que o grafeno faz parte. É você conseguir miniaturizar as coisas e fazer um laboratório no chip na escala nano, né? Então, por exemplo, esses materiais 2D, eles são, assim, vamos dizer assim, caem como luva nesse tipo de sonho, né? Se o grafeno ele já é um material que é um material camaleão, faz tanta coisa, agora você imagine trazer esses 1000 outros materiais para o seu laboratório nanométrico. Como você falou, o grafeno vem do grafite, né? Que é um mineral. Como é que o Brasil hoje está? Ele é existe muito grafite no Brasil? Como é que isso, né, é uma possibilidade, né, de geração de riqueza para o Brasil? Como é que você vê isso aí? Olha, professor, é o seguinte, eu acho que a sociedade brasileira, os nossos empresários, a nossa indústria, ela estava voltada muito para aquela forma primitiva de commodity. Então, a gente tem grafite, não, agora a gente está rico. Nossa, a gente tem nióbio, não, a gente está rico. Não necessariamente isso vai acontecer. Desde um tempo atrás, o mundo inteiro se conscientizou que o que vale a pena é o nosso cérebro, entendeu? É as nossas pessoas. Não importa se você tenha uma mina de grafite de não sei quantas toneladas, se tem uma mina de nióbio de não sei quantas toneladas, se você não tiver uma equipe especializada para conseguir dar valorização desse produto, não vai valer de nada isso, entendeu? Então, o desafio está justamente em ter investimento de pessoas, de equipamento. Investir no ser humano é a melhor coisa que você vai ter em criar riqueza para o seu país. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse projeto que eu fiz parte é um projeto que desenvolveu o nanoscópio. Não sei se você ouviu falar disso. Isso ficou na mídia durante umas 2 semanas aí. A gente foi parar na Globo, na Band, na Isto porque a gente conseguiu fazer uma interação entre vários pesquisadores, então, físicos, engenheiros, de todo tipo de engenheiro, pessoas da ciência da informação, para desenvolver o nanoscópio, que aí sim é um equipamento revolucionário. Ele vai trazer uma sofisticação, evolução, da mesma forma que o microscópio trouxe para o olho nu. Então ele vai extrapolar os limites do microscópio e vai conseguir fazer caracterizações que nunca foram possíveis até hoje. Então, uma das caracterizações que a gente fez, que juntou a minha expertise em grafeno com a expertise do pessoal em nanoscopia, a gente saiu na capa da revista Nature. E não foi nenhuma das Natures, vamos dizer, side Natures. Foi a Nature principal, dada a relevância da nossa descoberta. Então, assim, foi feito um investimento em cientistas. Então, a gente criou desde o software do equipamento, a eletrônica, o hardware do equipamento, foi toda a gente que criou. O software de análise de dados foi a gente que criou. E toda a expertise científica de usar esse equipamento para conseguir estudar um sistema que estava totalmente na moda, um sistema totalmente relevante, aí foi a minha parte. Então, assim, o investimento que foi feito assim, pelo professor Ado Jorge, que foi meu supervisor, que teve a mentalidade além do seu tempo, e já foi juntando pessoas de várias áreas, investindo na tecnologia, no conhecimento de pessoas de várias áreas. E hoje a gente tem esse nanoscópio que não tem concorrência alguma. Assim, não tem concorrência ao nível da gente. Já foi feito o protótipo e já estamos vendendo, né? Já foi vendido o primeiro equipamento e é isso que gera riqueza para o país. Hoje, nós estamos na geração do conhecimento, né? E eu acho que você é um exemplo disso, né? Ou seja, aí buscando mais conhecimentos e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito importante que você falou, valorizando o ensino público de qualidade, né? Gratuito de qualidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, hoje, nós temos uma capacidade enorme no nosso país, capacidade enorme, né? Eu costumo brincar aqui, você é cearense, sabe disso, né? Assim, entende esse termo,
que os nossos alunos aqui, né, das nossas universidades, você precisa só dar corda, não precisa mais nada não. É só botar os meninos para marchar, né, para pensar e dar o apoio necessário. Então eu vejo isso, eu acho muito interessante você falar, eu acompanhei essa pesquisa do Nonoscópio que você falou, teve uma divulgação nacional, né, e é fruto justamente desse trabalho, né, parcerias no mundo inteiro, né, professores sêniores com profissionais que estão começando, alunos de graduação, pós, e é isso que faz a ciência, né? E eu acho que o grafeno está dentro disso aí, né? Ou seja, ele é uma nova realidade, né? Do qual a gente vai dizer, conviver durante muito tempo aí com os produtos, frutos do grafeno e da nanotecnologia, como você mesmo mencionou, né? Exatamente. Eu só gostaria de enfatizar que nesse trabalho nosso foi 100% feito aqui no Brasil. Então, assim, a única parceria que a gente teve no exterior foi a parte de análises teóricas do nosso artigo. Só que elas mais atrapalharam, os referidos do artigo estavam quase tira essa teoria que a gente publica, entendeu? Então, tipo... Mas os teóricos fizeram um excelente trabalho. Mas o que foi relevante mesmo foi tudo que foi feito aqui no Brasil. Então, assim, a gente não precisou de nada do exterior. Foi laboratório aqui no Brasil, pesquisadores aqui no Brasil, entendeu? Eu converso com pessoas que estão lá no exterior e a gente aqui está rendendo muito melhor do que pessoas que estão no MIT, entendeu? Imagine se a gente tivesse realmente investimento de fato, entendeu? Com certeza. Investimento, reconhecimento. Ter um artigo publicado na Nature é como se a gente tivesse, por exemplo, para quem gosta de time de futebol, tá como se a gente tivesse montado o time do Barcelona. E ter ido para a capa da Nature é como se a gente tivesse ganhado a Liga dos Campeões. É uma coisa assim que na ciência é um reconhecimento muito grande. E outra coisa que a gente conseguiu desenvolver, que foi além do grafeno, por exemplo, foi a gente pegar uma folha de grafeno, colocar duas folhas de grafeno, colocar uma sobre a outra e girar de um ângulo. Ao girar esse ângulo, dependendo do ângulo que a gente acessa, o grafeno se torna supercondutor. E por que o supercondutor é interessante? Porque se a gente conseguir atingir a supercondutividade em baixa temperatura ambiente, ou seja, se esses equipamentos funcionarem nas condições do nosso dia a dia, a gente teria um celular que recarregaria em segundos, 5, 6 segundos. A gente teria um superprocessador que você poderia colocar corrente da forma que você quisesse, que ele não ia esquentar. E aí que veio toda a questão do grafeno se tornar supercondutor, porque a gente fez uma engenharia de materiais que fez ele se tornar supercondutor. Então fica muito mais fácil conseguir pensar em engenharias desse tipo que consiga levar a supercondutividade à temperatura ambiente, ou seja, fazer com que o supercondutor aconteça no nosso mundo de verdade, né? Então, a gente estudou esse tipo de sistema com o nosso nanoscópio. Então, a gente trouxe uma investigação muito profunda que vai, com certeza, ajudar nessa investigação de levar o grafeno assim, para o dia a dia. Andrei, muito obrigado. Foi excelente. Eu aprendi bastante aí com você, né? Esses conhecimentos. Eu conheci um pouco de grafeno, mas não, confesso a você que eu não tinha essa visão tão ampla com relação ao grafeno. Tá? Então, queria parabenizar você aí, pelo seu trabalho, a sua equipe aí que trabalha junto com você. E quero convidar todos a conhecer um pouco esse nanoscópio aí, que é como o próprio Andrei falou, é bastante revolucionário. É só entrar na internet, vocês vão ver aí várias e várias matérias sobre esse projeto. Tá? Então, muito obrigado. Né? Andrei Carvalho Gadelha, né? Não posso esquecer o Carvalho. Foi excelente aí. E parabéns e boa sorte aí na sua pesquisa. Muito obrigado, Vasco Barro Neto, pela oportunidade. E um abraço aí a todos os telespectadores. E realmente, se tiverem interesse, procurem Nanoscópio lá no Google, que vocês vão ver bastante coisa interessante. Estamos aí abertos à conversa, a diálogo. Então, estamos aqui encerrando mais um Conversa com Ciência. É um projeto de divulgação científica da SBPC e da Fundação Astef. A gente procura levar, né, a ciência para a população da forma mais simples possível. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer o Andrei de estar aqui conosco e convidar vocês a irem lá no nosso canal, Conversa com Ciência. Entre lá, façam um like, vocês vão ver que tem muita coisa interessante, vários e vários assuntos das mais diversas áreas do conhecimento. E quero também convidar vocês a irem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E conto com vocês no nosso próximo episódio. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com saúde. Um grande abraço.